coisas da vida da gente funcionam dessa forma. Aí 2 semanas atrás eu preguei lá na igreja, na inauguração, semana passada, lá na inauguração da igreja, lá do bairro Rasgun, e eu falei de que a minha esposa tinha comentado de que nos últimos tempos, o que tem acontecido é de que os psicólogos têm falado de que o maior problema da nossa sociedade hoje não é mais a depressão, mas sim o sentimento de medo. Ou seja, as pessoas têm ido muito mais nos psicólogos e têm muito mais buscar ajuda, mais do que a depressão, mas sim por causa do pânico, por causa de medos, de pavores que a sociedade está tendo. E isso faz muito sentido. E eu ministrei e desenvolvi esse tema bem extensamente naquele dia lá, sobre a questão do medo e o que a Bíblia diz e como a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Outro dia, eu fiquei muito espantado com a história de uma mulher. Ela era muito bem casada com um rapaz que eu conheço muito bem. Ele não é cristão. Foi muito próspero nos negócios dele. E a mulher, por um motivo, ela entrou em depressão tão profunda, que não tinha um aparente motivo para ela entrar naquela situação de depressão, mas ela estava tão profunda nessa depressão dela, em todas as coisas. Ela tinha uma família bonita, eles tinham saúde todos, eles tinham prosperidade nos negócios deles, e ela entrou numa situação tão difícil, tão terrível, de que nem do quarto escuro, fechadas as janelas, tudo, ela queria sair. Ou seja, nem sair do quarto, ir para a sala se alimentar, ela não queria, só queria ficar dentro do quarto. Bem, e chegou um ponto muito difícil na vida daquele casal. E pensando nisso tudo, nós muitas vezes não pensamos e compreendemos de que essas coisas são quase que inevitáveis. Outro dia eu estava, eu de vez em quando ministro fora, nem Espírito Santo me dá palavras de conhecimento para orar por pessoas. Ontem até veio uma menina, chegou na conferência, ela disse: apóstolo, o senhor se lembra quando estava lá em Xanxerê, que o senhor teve uma palavra que tinha gente que queria ter filho e não estava conseguindo ter filho? E eu fui aquela pessoa que foi lá para frente. Eu disse: me lembro, sim. Isso fazem uns 2 meses atrás. Eu só vim dizer para o senhor aqui que eu estou grávida. E ela veio contente. Ela disse: a primeira coisa que eu chegar lá, ela disse: vou falar para o apóstolo que depois de muito tempo recebi aquela palavra e Deus me curou e agora estou grávida. E assim, muitas vezes eu percebo que o Espírito Santo está querendo libertar pessoas da depressão, e eu digo: quem tem depressão, venha aqui para frente, tem alguma coisa. E para espanto, às vezes 60%, 70% das pessoas estão com algum sentimento de depressão e vem para frente para ser orado por isso. Deixa eu te falar uma coisa, querido. E muitas vezes a gente pensa que essa questão da depressão, que é uma questão emocional, fundamentalmente, depois vai para o espírito, é quase que uma questão inevitável. Essa questão do medo é quase que, do pavor, é quase que uma questão inevitável. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos aprender a pensar segundo a palavra de Deus. E segundo a palavra de Deus, ela nos ensina que os nossos sentimentos não são inevitáveis. Vou tentar falar de novo isso. A palavra de Deus nos ensina que os nossos sentimentos não são inevitáveis. Por exemplo, quando outro dia alguém me falou: olha, eu vou me separar do meu marido porque o amor acabou. Já nós não sentimos mais nada um pelo outro. Como que isso fosse uma questão inevitável. Terminou o amor, terminou o casamento, e fazer o quê? Acabou a história. Então, eu disse para ela: querida, tu amar ou não amar
não é uma questão de sentimento, que agora eu estou com um sentimento para amar, amanhã eu não estou mais com um sentimento para amar. É tu que decide se tu vais continuar amando ou vai deixar de amar. Ou seja, os sentimentos que nós temos não são inevitáveis. Ou seja, os sentimentos que nós temos dentro de nós são produzidos por nós mesmos. Vou falar de novo. Os sentimentos que são gerados dentro de uma pessoa são produzidos por ela mesma. Porque se não fosse isso, como, pois, o apóstolo Paulo poderia dizer: alegrai-vos sempre no Senhor? Como ele poderia dizer isso? Porque alegria é um sentimento de contentamento. Então, se o sentimento de contentamento é uma questão inevitável, hoje eu estou contente, estou alegre, amanhã não estou contente, não estou alegre, apóstolo Paulo nunca poderia ter dito isso. Talvez quando ele escreveu e estava sendo lida essa carta lá na igreja, as pessoas disseram assim, ele leu e escreveu assim: alegrai-vos sempre no Senhor. E daí as pessoas ficaram olhando, mas como? E daí o apóstolo Paulo continua: outra vez digo, alegrai-vos. O que ele estava falando? Essa questão de se estar alegre ou não estar alegre, não é uma questão de que hoje eu estou triste por algumas circunstâncias que aconteceram, por situações que aconteceram. Ele está dizendo que esse sentimento de alegria que é gerado dentro de nós, é nós mesmos que produzimos eles. Estão me entendendo o que eu estou falando? Significa que esse sentimento de tristeza, esse sentimento de depressão, esse sentimento de desamor ou de amor, nós mesmos, ou de pavor ou de medo, é nós mesmos que produzimos dentro de nós. Estão me entendendo o que eu estou falando? Ou seja, não é uma questão inevitável. Ou seja, aconteceu uma coisa triste, aconteceu uma coisa ruim, eu automaticamente, agora eu passo mal, estou ruim, estou negativo, estou cabisbaixo, estou com problemas, porque aconteceu uma coisa ruim. Então, se aconteceu uma coisa ruim, é inevitável que eu fique mal. Se fosse assim, o apóstolo Paulo seria um louco, escreveu o que ele escreveu. Mas ele escreveu que, apesar de todas as coisas, nós temos que alegrar sempre no Senhor. Estão me entendendo o que eu estou falando? Significa de que nós não precisamos ser fruto das circunstâncias. A nossa vida não precisa ser fruto das coisas que acontecem ao nosso redor. A nossa vida não precisa ser como um resultado das situações e das circunstâncias que se levantam ao nosso redor. Ele está dizendo que, apesar de qualquer coisa que aconteça ao nosso redor, nós podemos ainda controlar o nosso ser interior e viver de acordo com aquilo, não com aquilo que a circunstância diz, mas com aquilo, com uma outra base. Qual é a outra base que ele diz? Alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, ele diz, a base de alegria de vocês, a base dos sentimentos de vocês, a base da confiança de vocês, a base da segurança de vocês, a base daquilo que dá vontade de viver, que dá amor, que lança fora o medo, que lança fora o pavor, que lança fora todas essas coisas. Vocês podem ter outra base, não a base das circunstâncias que acontecem, mas a base daquilo que Deus diz sobre vocês. Amém? Está me entendendo? Então, nós agora, quando entendemos isso, nós precisamos aprender uma coisa muito importante, de que também as coisas que acontecem na nossa vida, as tentações que acontecem na nossa vida, as circunstâncias difíceis que acontecem na nossa vida, essas circunstâncias, elas não são determinadoras daquilo que nós vamos ou não vamos fazer. De acordo com aquilo que estiver dentro do nosso coração, será a nossa reação e será aquilo que nós iremos alcançar. Existe um exemplo na palavra de Deus, muito importante, muito claro, que nós podemos aprender isso que eu estou falando. O exemplo de um rei chamado Roboão. Roboão, ele era neto de Davi, filho
de Salomão. Roboão tinha se tornado rei de toda Israel. E como herança, como sequência do pai dele. O pai dele, Salomão, tinha sido rei de Israel e Roboão foi na sequência, porque naquela época o governo era uma linhagem de gerações. Então, Salomão, Davi tinha sido rei, por sequência Salomão, e depois a dinastia de Davi, depois de Davi, Salomão, e depois de Salomão, Roboão. A Bíblia fala que Roboão, ele começou a vida dele servindo a Deus com todo o coração dele. Ele servia a Deus e era obediente às coisas de Deus na vida dele. Projeta aqui o livro de 2 Crônicas, no capítulo 11, versículo de 1 a 4. Aqui nós vemos nesse texto, que Roboão, ele obedeceu um profeta e não foi para a guerra por obediência ao profeta. Diz assim: quando Roboão chegou em Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino para Roboão. Entretanto, veio essa palavra do Senhor a Semaías. Então, Semaías, homem de Deus, diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim: assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos, voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor e desistiram de marchar contra o Jeroboão. Ou seja, aqui, Roboão estava levantando um exército para ir lutar contra um outro homem que chamava Jeroboão. E agora o profeta Semaías veio para ele e disse: não faça isso. E ele obedeceu, ou seja, era obediente àquilo que Deus tinha falado, aquilo que Deus estava falando. E durante 3 anos, no versículo 17, agora abra no capítulo 11, versículo 17, nós vemos que durante 3 anos, ele foi fiel a Deus, servia ao Senhor durante esses primeiros 3 anos. Versículo 17. Eles fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante todo esse tempo. Então, durante 3 anos, eles andaram no caminho do seu pai, ou seja, o caminho de servirem a Deus. Amém? Estão me entendendo o que eu estou falando? E aqui eles estavam vivendo uma vida com Deus e estavam sendo fiéis a Deus. Mas, depois desse tempo, a história de Roboão mudou. E até aqui ele estava sendo alguém que estava alcançando vitórias no seu reino. Mas no capítulo 12, logo depois, no capítulo 12, versículo 14, capítulo 12, versículo 14, abra na versão revista e corrigida. Revista e corrigida. Na versão revista e corrigida. Aqui diz assim: ele agiu mal porque não dispôs o seu coração. Diga assim: dispôs o seu coração para buscar a Deus. Então, ele agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar a Deus. Abriu, encontrou revista e corrigida. Na revista e corrigida, logo que ele vai abrir, a tradução é um pouco diferente. E diz assim, na tradução, revista e corrigida. Diz assim: ele fez o que era mal, porquanto não preparou o coração. Diga agora: preparou o coração. Aqui, nessa outra tradução, diz: dispôs o coração. Na tradução revista e corrigida diz: ele não preparou o coração para buscar a Deus, para buscar o Senhor. E por isso que ele fez aquilo que era mal, aquilo que era ruim. E como ele não preparou o coração para buscar a Deus, ele acabou fazendo coisas erradas. Ou seja, aqui nos está ensinando uma coisa muito importante. Que quando
nós não preparamos o nosso coração. Diga assim, preparar o coração. Viu como diz aqui? E fez o que era mal, porquanto não preparou o coração. Ele não preparou o coração. E por isso que ele fez coisas ruins, coisas más. E viveu a partir dali uma derrota. O reino dele depois foi um reino de muita confusão. Ele reinou 17 anos, mas depois dos 3 primeiros anos foi muito conflito, muita confusão, muitos problemas, porque ele agiu mal. Porque ele não, diga, preparou o seu coração. O que nos está dizendo de que nós precisamos preparar o nosso coração. Se nós não prepararmos o nosso coração, nós acabamos vivendo uma vida errada, uma vida que vai se dar mal nas coisas, uma vida que vai enfrentar problema, porque o nosso coração não está preparado. Então, hoje à noite eu queria dissertar um pouco sobre isso. Na verdade, esse é um tema bem vasto, um tema bem extenso, que o foco principal de preparar o coração é para vencer a tentação, mas eu provavelmente nem vou conseguir entrar nesse tema de vencer a tentação hoje à noite, como preparar o coração para vencer a tentação, mas vou falar apenas em como é e o que significa preparar o coração para que a gente consiga vencer as situações da vida da gente. E quando eu estou falando preparar o coração, eu estou dizendo colocar o nosso coração pronto, ele está preparado, está disposto, está firme, para que a gente realmente, quando vier a situação difícil, a situação ruim, o nosso coração estará pronto, preparado, disposto para aquilo. Então, o que significa essa palavra preparado? Essa palavra preparado, no hebraico, tem uma conotação, significa que ele está estabelecido, está fixado. Já abra lá no Salmo 57, versículo 7. Mas o nosso coração, quando o nosso coração está preparado, ele está estabelecido, ele está firmado, ele está fixado, ele está alicerçado, ele está posicionado, ele está constante, não existe variação nele. A nossa mente está firmada, não existe dúvida, não existe insegurança. Isso significa que aqui a tradução diz assim: meu coração está firme. Essa palavra no original, firme, é a mesma palavra que preparado. Então, aqui no original diz assim: o meu coração está preparado. E o que significa preparado? Aqui agora, traduzindo com essa tradução, meu coração está firme. Ou seja, o meu coração, ele não está volúvel. O meu coração não está instável. O meu coração não está inseguro. O meu coração está firme. Ele está preparado. É a mesma palavra no original. Essa palavra firme e a palavra preparado é a mesma palavra, só que aqui está traduzido firme. Meu coração está firme, e por isso cantarei o som de instrumentos, cantarei de alegria louvores a Deus. Porque ele cantará, porque o coração estava firme, estava alicerçado, não havia mudança, não havia nuvens de dúvida. Aqui o salmista fala sobre isso. E eu quero que tu entenda quando foi que esse salmo foi escrito. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Quando Davi escreveu esse salmo, meu coração está firme. Ele estava numa situação muito delicada. E por isso que ele escreveu esse salmo e escreveu essa questão. Quando o rei Saul perseguia Davi com todo o exército de Israel, e Davi estava fugindo e estava se escondendo do rei Saul. Alguns talvez conhecem essa história. Ele estava fugindo
e se escondeu. Lá nos desertos de Israel, preste bem atenção, existem os desertos de uma areia um pouco diferente daqui. Só indo lá para ver, lugares onde existem nas montanhas, e a água entra, como é uma terra calcária, então a água da chuva entra e vai fazendo caminhos dentro daquela terra. E ela cria muitas cavernas, por causa que é uma terra muito porosa. Então a água vai passando e vai levando a terra e cria muitos cortes, recortes, e cria cavernas também naquela região. Então, numa daquelas cavernas, Davi estava escondido. Numa daquelas cavernas, ele estava escondido com mais gente. E a caverna era profunda. E coincidentemente, Saul, quando estava ali buscando a Davi, ele estava cansado. E ele disse: vou descansar. E aonde ele foi descansar? Dentro da caverna onde Davi estava. E chegou, só que ele não foi até o fundo da caverna onde ele estava. Ficou no meio e estava dormindo ali. Davi foi até Saul e pegou a espada de Saul e cortou um pedaço da veste de Saul. Todas as pessoas que estavam com Davi disse: Davi, agora é a grande oportunidade de tu matar o rei, porque ele está te perseguindo, e tu será o próximo rei. Mas e daí disse: firme está o meu coração. Diga assim: firme está o meu coração. Por quê? Lá dentro todas as circunstâncias diziam para ele: mata o cara agora, é a tua chance. E ele diz: não posso desonrar ao rei de forma nenhuma. Como eu vou matar o rei? E inclusive depois ele teve um sentimento de remorso tão grande, porque tinha cortado a capa do rei, que foi lá pedir perdão ao rei depois, por ele ter cortado a capa do rei. O que eu quero te dizer, que as circunstâncias presentes, e tudo estava empurrando ele para desonrar, para fazer uma coisa que custaria muito caro, mas que sentimentalmente talvez seria a coisa mais adequada para fazer naquela hora, tanto que todo mundo dizia: agora, Davi, é a tua hora, mata a Saul. Mas ele não fez isso, porque o coração dele estava firme. Ele não deixou o ódio, ele não deixou a raiva, ele não deixou tudo aquilo que estava tomar conta do coração dele, porque o coração dele estava preparado. Está me entendendo? O que significa firme? Preparado. E as circunstâncias não causaram mudança no coração dele, porque o coração dele estava preparado, o coração dele estava firme, não se moveu para desonrar o rei, não se moveu para fazer uma coisa errada, porque o coração dele estava firme, estava preparado. Então, quando nós começamos a compreender isso, as circunstâncias agora, elas não causam na nossa vida toda essa frenesi, ou seja, não é as situações e as circunstâncias que determinam e que dirigem a nossa vida. O que dirige a nossa vida é aquilo que Deus diz, é os caminhos de Deus. Por quê? Porque firme aonde está o meu coração? Aonde é que está preparado o meu coração? Meu coração está firme no Senhor. De novo, amém? Estão me entendendo? Como a minha alegria está no Senhor, não está nas circunstâncias. O meu coração está preparado, está firme, aonde? Em Deus e na sua palavra.
e não nas circunstâncias, e não naquilo que acontece. Sabem, eu vejo muito cristão e gente que diz que ama a Deus e que serve a Deus, e que quando acontece qualquer coisinha na vida deles, uma circunstância difícil, um problema, logo entram em desespero, logo estão mal, estou mal. E agora tem gente que piora, o Facebook então revela tudo, né? Então o pessoal vai lá, acordou de manhã com o pé trocado, e daí vai lá no Facebook, se sentindo mal, se sentindo triste, se sentindo deprê. Meu coração está o quê? E o coração desses está o quê? Volúvel, despreparado, instável, dependendo do pé que sai primeiro da cama. Estão me entendendo o que eu estou falando? As pessoas estão assim porque não estão firmes, não estão preparadas, não estão dispostas. Jamais vão conseguir servir a Deus de todo o coração, porque o coração está nas circunstâncias, não está em Deus. Jamais vão conseguir viver alegria em todo tempo. Por quê? Porque alegria em todo tempo só pode ser uma alegria em Deus. Mas como o coração deles não está firme, a alegria deles está nas circunstâncias. E como nem todas as circunstâncias trazem alegria, um dia estão alegre, outro dia estão deprê, e outro dia estão mais deprê, e outro dia estão no fundo do poço. Que tipo de cristianismo é esse? Que tipo de homem e mulher de Deus é essa? No Salmo 10, versículo 17, nós vemos de novo uma coisa muito importante. Porque aqui, de novo, a tradução, e eu quero encontrar uma tradução brasileira aí, bota esse versículo na tradução brasileira, porque tanto na NVI, como na Revista Corrigida, como na Revista Atualizada, fala que conservas o coração, né? Reanimas o coração. Tu, Senhor, ouves súplica dos necessitados, e tu reanimas e atendes o seu clamor. Mas essa não é a palavra certa. Essa palavra reanimas está errado, porque a mesma palavra para reanimas é a palavra, de novo, tu preparas, tu firma o coração. Aqui foi traduzido como reanimas. Não é reanima. Na verdade, a pessoa nem entrou no buraco. Por quê? Porque ela tem um coração firme. Mas muitas vezes a gente não compreende isso. Olha, essa é a tradução, a tradução brasileira. Diz assim: Tu, Jeová, tens ouvido um anelo dos humildes. Tu preparas o seu coração. Viram? É a mesma palavra de novo. Tu preparas o seu coração, farás atento o teu ouvido. Então aqui de novo, ele está falando de que o coração daquela pessoa que está em necessidade. Agora, uma coisa muito importante aqui, que sobre essa preparação do coração, como é que nós vamos firmar o nosso coração? Aqui está dizendo duas coisas importantes. A primeira coisa que diz aqui é que das pessoas humildes, diga humilde. Aqui está falando que as pessoas humildes, essas pessoas, Deus ajuda-as a preparar o seu coração. Exatamente o contrário que diz lá no livro de Provérbios, porque no livro de Provérbios diz assim, que aquele que é soberbo, ele logo vai cair ali na frente, porque a palavra de Deus justamente nos mostra justamente o contrário disso aí, né? Que a queda, a destruição, né? O orgulho, a soberba precede a destruição. Então, enquanto que no orgulho a consequência é a destruição, aqui está falando que a humildade
a consequência natural é que Deus ajuda a firmar o coração de uma pessoa humilde. Amém? Estão me entendendo? Então a humildade, ela, em primeiro lugar, ela ajuda a firmar o coração. Segunda coisa que diz nesse versículo é de que Deus nos ajuda a firmar o nosso coração. Ele nos ajuda a preparar o nosso coração. Então, para que nós não venhamos a cair, a fazer coisas erradas, a proceder de forma errônea, precisamos preparar o nosso coração, ter o coração preparado. E para isso, precisamos ter o coração humilde, sabendo que nós, pela nossa própria força, não vamos conseguir vencer todas as coisas. Precisamos ser humildes o suficiente e entender que nós precisamos de Deus. A pessoa que é soberba, ela diz, eu não tenho como, não tenho jeito. Mas presta bem atenção, olha para mim aqui. Quando Jesus foi tentado, ele recebeu três tentações diferentes. Quando Satanás se aproximava de Jesus, preste bem atenção. Quando Satanás se aproximava de Jesus, para tentar ele dizia assim, se tu és filho de Deus, dize para essa pedra se transformar em pão. Preste bem atenção. Como é que Satanás tentou Jesus? Pedindo para ele, para que aquela pedra, se ele fosse filho de Deus, ele transformasse aquela pedra em pão, porque ele estava saindo de um jejum de 40 dias. Será que teria sido pecado Jesus ter transformado a pedra em pão? Vejam só, o problema não era transformar a pedra em pão. Olha o que o inimigo disse, Satanás disse, se tu és filho de Deus. O que ele estava colocando em dúvida, o que ele estava testando em Jesus, a segurança de Jesus em relação a ele ser ou não ser filho de Deus. Se tu és filho de Deus. Se o coração de Jesus não tivesse preparado, ele diz, eu vou ter que provar que eu sou filho de Deus. É como aquele cara que não sabe direito como é, e alguém mexe com ele, daí ele diz assim, eu vou te mostrar quem eu sou. Sabe? É mais ou menos assim que o diabo indicou a Jesus. Ele disse, se tu és filho de Deus, ele estava desafiando a Jesus na sua identidade como filho de Deus. Mas o coração de Jesus estava firme. E Jesus sabia exatamente quem ele era. Algum pouquinho antes, na palavra de Deus, diz assim, que houve um som vindo do céu, e disse assim, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, Jesus não tinha dúvida de quem ele era. Estão me entendendo? E porque ele não tinha dúvida de quem ele era, ele não caiu em tentação, porque o coração dele estava firme, estava preparado. Mas se nós temos dúvida de quem nós somos, se nós temos dúvida da nossa vida, se nós temos dúvida que Deus vai nos ajudar, se nós somos filhos de Deus, se Ele nos deu todas as coisas ou não deu todas as coisas, se em nossa dificuldade Ele vai estender a mão, ou nós vamos entrar no fundo do poço, vamos entrar em colapso mesmo. Sabe por quê? Porque o coração não está firme, mas o coração de Jesus estava firme. E por isso ele não caiu em tentação. O grande problema das pessoas é que elas caem em tentação porque o coração delas não está firme. Vejam só,
as pessoas, elas não sabem quem são. Lá no livro de Filipenses, no capítulo 3, essa passagem, ela é meio maluca, essa passagem. Porque no versículo, creio que é versículo 18, Filipenses 3,18 diz assim: todos nós, pois, que somos perfeitos. Todos nós, pois, que somos perfeitos. Não é? 18, veja ali onde diz 15, né? Todos nós. Não, aqui não. Não nessa tradução, na revista atualizada. Todos, pois, que somos perfeitos, está escrito. Todos que, pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, quem é perfeito aqui? Você está entendendo? Mas Paulo está escrevendo para quem? Para a igreja. E ele está dizendo, vocês todos que estão na igreja são perfeitos. Uau. E ninguém levantou a mão quando eu pedi quem era prefeito. Mas Paulo disse, todos nós, todos vocês da igreja que são perfeitos. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Tu és perfeito, meu querido. Ele diz assim, tá bom, apóstolo, o senhor disse, tá bom, mas de fato não é. A palavra de Deus diz, está dito, mas de fato não é bem assim, apóstolo. O senhor sabe que não é bem assim. Diz assim, a palavra de Deus diz que eu sou perfeito. E se ela diz que eu sou perfeito, eu sou perfeito. Amém? E deixa eu dizer uma coisa para ti. Realmente tu é perfeito. Sabe onde tu é perfeito? No teu espírito. No teu espírito tu é perfeito. A palavra de Deus te chama de o quê? De santo. Ou seja, santo é aquele que não tem nenhuma falha, não tem nenhum pecado, não tem coisa nenhuma. É a mesma pergunta que eu vou fazer agora. Quem é santo aqui? Alguns já acham que é. Mas quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz assim, e a todos os santos que moram em Filipos. Tem algum santo aqui? Só em Filipos tinha. Então, Tônia, parece que não. Mas se o apóstolo Paulo fala que nós somos santos, significa que nós somos santos. Diga, eu sou santo. Desde o dia que tu recebeu Jesus, tu és santo. Sabe por quê, querido? Porque se tu não fosse santo, se tu tivesse pecado na tua vida, se tu fosse sujo, se tu não fosse justificado, se tu não fosse justo, jamais tu poderia entrar no céu. Tu só pode entrar no céu porque tu é perfeito. Tu só pode entrar no céu porque tu é santo. Porque senão tu não poderia ter esperança de entrar no céu. Mas porque tu é santo e tu é perfeito, tu pode entrar. Mas aonde tu é santo e perfeito? No teu espírito. No corpo e na alma, ainda não. Por isso que Paulo fala um pouquinho antes, no livro de Filipenses, capítulo 3, creio que é no verso 8, vê lá, ele diz assim, não que eu já tenha alcançado a perfeição, ele diz. Antes ele disse assim, é que ele tinha alcançado, que ele era perfeito. Ele diz, todos nós que somos perfeitos. Mas depois ele diz, olha pessoal, entendam, nós somos perfeitos no nosso espírito, mas não que todos somos perfeitos, mas estamos caminhando, é o versículo 8, vejam, não é o 8, vejam no 7 talvez, ou no 9. Quanto? 12, então abre o 12. Não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito. Parece que em 2 versículos, em 3 versículos, ele diz, eu sou perfeito, mas eu não sou perfeito. Diz assim, eu sou perfeito, mas eu não sou perfeito.
Tu é perfeito no teu espírito. Por isso que tu vai poder entrar no céu. Porque nós somos espírito, estamos morando num corpo e temos uma alma, mas o teu espírito, tu é perfeito. Na tua alma tem algumas coisas que precisam ser arrumadas ainda. Ele diz, mas eu prossigo para ver se poderei alcançar aquilo que fui alcançado por Cristo Jesus. Ele disse, eu ainda não alcancei a perfeição, mas Jesus já me fez perfeito. E agora eu estou trabalhando para me tornar perfeito na minha alma e no meu corpo, assim como eu já sou no meu espírito. Tu já és santo, mas eu sei que tu dá algumas furadas de vez em quando, meu querido. Mas no teu espírito tu já é santo. Amém? Agora, no teu corpo, na tua alma, tu está fazendo esforço, está prosseguindo para ser. Ou seja, quando nós estamos preparados com isso, o diabo pode vir na nossa cara e pode dizer, tu é pecador. Quem tu é? Quem tu acha que tu é? Tu tem muito erro, tem pecado. Eu disse, diabo, Jesus me limpou de todo pecado. Eu sei quem eu sou. Sabe de uma coisa? Eu não me enfraqueço porque eu estou preparado. Eu sei quem eu sou. Eu sou perfeito, eu sou santo, eu sou puro, eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Pode qualquer um vir dizer qualquer coisa. Eu ainda sei que eu sou imperfeito, que eu faço algumas coisas erradas, mas eu não tenho dúvida de quem eu sou. Jesus não tinha dúvida de quem era. Quando as pessoas não sabem quem são em Cristo Jesus, quando elas têm dúvida da sua identidade, quando elas têm dúvida daquilo que são, sabe de uma coisa? Sempre elas vacilam porque o coração não está firme. Outro dia eu estava ministrando libertação numa outra cidade. Pouco tempo atrás, enfrentei uma pessoa manifesta muito forte. Talvez foi uma das manifestações mais fortes que eu já vi na minha vida. E aquele espírito, ele pegou, olhou para mim, e ele olhou e disse assim, quem tu acha que tu é? Pecador tu é, e agora vai querer me mandar embora. Que força tu acha que tu tem para me mandar embora? Eu já estou aqui muito tempo, tenho muito poder. Eu disse, eu sei quem eu sou, e eu sei quem tu é. O meu coração estava firme, foi resistente, mas depois foi embora. Sabe o que o menino escreveu esses dias para mim? Ele escreve quase toda semana para mim, ele diz, apóstolo, eu não sei como lhe agradecer. Porque muita gente foi lá antes ministrar com ele. Com aquele menino, o demônio se manifestava. E daí o cara ficava meio envergonhado, não sabia quem era. O demônio dizia para ele, tu é pecador. Quem tu acha que tu é? E o cara não sabia quem ele era. Saía de fininho, deixava para outro. Mas sabe de uma coisa? Eu sei quem eu sou. Meu coração está firme. Eu sei que meu Deus não vai falhar. Não é a circunstância que vai mudar. E sabe que esse menino me escreve quase todas as semanas. Ele diz, apóstolo, se o senhor me disser que eu posso ir lá, ficar com o senhor, passar dia e noite, eu quero aprender, porque no meu coração, desde aquele dia que eu fui liberto, a minha vida se transformou toda. A única coisa que eu quero agora é servir Deus. Eu quero servir a Deus, eu passo horas buscando. Ele diz, eu passo 3, 4 horas por dia orando e buscando a Deus, porque o que Ele fez na vida, a minha vida, é uma coisa tão linda. E se o Senhor me autorizar, eu vou lá para Teutônia e fico com o Senhor todo o tempo lá, porque eu quero aprender a ser um homem de Deus também. Uau! Firme está o meu coração. Amém? Estão me entendendo? Quando o nosso coração está firme, está preparado, não vacila diante das circunstâncias, nós podemos avançar. Jesus venceu porque o coração dele está firme. As circunstâncias não mudam o nosso humor, não vão dizer isso, aquilo. As circunstâncias não vão determinar a nossa vida. O que determina a nossa vida é aquilo que a palavra de Deus diz. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Davi sabia isso muito bem, por isso que ele escrevia isso. Ele dizia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele diz assim: no meio da situação terrível, eu estou firme, não temerei. Eu vou me deleitar na situação ainda. E ainda terei gozo e alegria nesses momentos. Por quê? Meu coração está firme no Senhor. Amém? Uau. Som. Quero ainda, para finalizar, dar uma palavra para vocês. Como é que nós podemos ter o nosso coração firme? Eu acho que esse é o momento, Vamos abrir no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 17 e 18. Primeira Crônicas 29, 17 e 18. E aqui nos ensina como é que manter o nosso coração firme. E bem sei, Deus meu, que tu sondas os corações e que te agradas da retidão. Na sinceridade do meu coração, voluntariamente ofereci todas essas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se chama aqui, ofereceu voluntariamente. O Senhor Deus, nosso pai Abraão, Isaque e Israel, conserva, e essa palavra conserva prepara. Essa palavra conserva é a mesma palavra que nós estamos falando até agora. Foi traduzida aqui como conserva. Conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições. E estes pensamentos encaminham o seu coração para ti. O que está falando aqui? Davi tinha dado uma fortuna para a construção do templo. E quando os anciões da terra viram o que Davi havia dado, seguiram o exemplo de Davi. E, assim como Davi, também deram fortunas para a construção do templo. Foi um momento muito lindo, uma situação muito bonita que aconteceu. E agora Davi está dizendo: Deus, mantém isso na memória deles. Diz assim: conserva para sempre no coração do teu povo essa disposição e estes pensamentos. Que pensamentos? Em outra tradução diz assim: conserva na memória deles, conserva na imaginação deles. Faz com que eles tenham isso sempre em lembrança, aquilo que aconteceu naquele dia. Quando nós mantemos na nossa memória a lembrança das coisas que Deus fez, quando a nossa memória está firme das coisas, lembrando daquilo que Deus disse, daquilo que Ele fez, sabe, quando surge uma circunstância, eu me lembro, Deus já fez isso outra vez, vai fazer comigo também. Deus tem poder para fazer isso, e Ele vai fazer. Meu coração está firme, eu não tenho medo do que vai me acontecer, porque o meu coração está firme. Lá no livro de Deuteronômios, capítulo 4, versículo 9, diz assim: tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração
todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. O que ele estava dizendo? Ele está falando aqui, Moisés está dizendo, o profeta, Deus estava falando para ele, nunca esqueça das obras que Deus fez, daquilo que tu já viu, daquilo que teus pais te contaram. Não deixa que isso saia da tua memória. Não deixa que isso se apague. Essas histórias da manifestação do poder de Deus, essas histórias das maravilhas que Deus fez, não deixa que isso saia da tua mente. Não deixa que isso saia do teu coração. Não deixa que isso se apague diante de ti. Querido, hoje à noite, eu quero que tu compreenda de que a palavra de Deus é aquilo que te dá segurança. Então, como é que tu vai te firmar? Tu pode te firmar na palavra do mundo, nas coisas que o mundo te fala, ou tu pode falar nas coisas que Deus te fala. É a tua decisão. Onde é que tu vai alicerçar a tua alma? Se tua alma estiver alicerçada naquilo que o mundo está te contando, daquilo que as pessoas estão te contando, daquilo que as circunstâncias estão te contando, daquilo que as coisas negativas estão te contando, então eu quero dizer, infeliz homem que tu é, porque tua vida vai ser mas se tua alma está firme, preparada em Deus, eu tenho que dizer que é só assim. Amém? Só assim. Por quê? Não temerei mal nenhum. Tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Eu estou tranquilo. O Senhor é comigo. Ele me ajuda, Ele estende minha mão. Não importa a circunstância que eu passo, não temerei, porque tu estás comigo. A circunstância não vai mudar a situação, porque minha alma está firme em ti. Amém? Uau! Vamos ficar de pé agora então. Feche os teus olhos, querido. Oh, Jesus. Hoje, querido, talvez tu veio aqui com um coração triste. Ou talvez tu tenha vindo aqui com um coração assim um pouco desesperado. Os medos, todas essas coisas. Mas eu preciso te falar hoje de que isso que passa dentro de ti é produto da onde está a base do teu coração. Tudo isso é gerado dentro da tua própria mente. Quando tu te alimenta com as circunstâncias, com as coisas negativas que tu escuta, que tu vê, que te falam, que passas, quando a tua alma estiver se alimentando disso, e tu estiver concentrada nisso, teu foco estiver nisso, tu estiver só preocupado com isso, em vez de ocupar a tua mente, encher a tua mente com a promessa de Deus, com a palavra de Deus, com aquilo que Deus disse, Ele diz: eu vou estar contigo, não temas, eu sou teu pai, não te deixarei, jamais te abandonarei. Como o profeta disse, jamais vi um justo passar necessidade. Mas quando o teu coração não está baseado na palavra de Deus, não está firmado, não está preparado na palavra de Deus, vem as circunstâncias, e as circunstâncias são como aquelas ondas do mar, que te levam para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima e para baixo. Mas quando o teu coração está firme em Deus, não importa as circunstâncias, tu pode mesmo dirigir o teu próprio coração
e te alegrar sempre no Senhor. E tu diz, mas sim. Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele está afirmando, é possível isso acontecer. É possível que isso aconteça na tua vida. Deus, em nome de Jesus, hoje à noite, libero uma palavra na vida de cada pessoa que está aqui. Senhor Deus, eu libero uma palavra e determino uma palavra na vida de cada pessoa que está aqui. Uma palavra, Senhor, de redenção. A tua palavra, a palavra de libertação, a palavra de cura, a palavra da tua promessa, a palavra, Senhor, de alegria, de gozo, de segurança. O Senhor é comigo, que me pode fazer o homem, diz a palavra. A quem temerei? O Senhor é comigo, que me pode fazer o homem? A palavra de Deus diz, não estejais ansiosos de coisa alguma. Nós não precisamos estar ansiosos. Ele diz, coloca tudo diante de Deus. Ele já tem o melhor preparado para ti. E Ele cuidará de ti. É promessa dEle. Ele diz assim, vocês que são homens, e se o filho de vocês pedir pão, vocês não vão dar pedra para ele. Quanto mais eu, o Pai, não vos darei o Espírito Santo. E tudo aquilo que é bom, Ele te dará. Mas essa é a segurança que deve estar no teu coração. O teu coração precisa estar firme, seguro, alicerçado nessa palavra. Alicerçado nessa palavra, porque essa é a base que nós temos para viver uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida segura, uma vida que jogou os medos fora, uma vida que é aperfeiçoada no amor de Deus, sabe do amor de Deus, conhece o amor de Deus pela sua vida, porque aquele que é aperfeiçoado no amor, a Bíblia diz, lança fora todo medo, porque aquele que conhece o amor, que tem o conhecimento, é aperfeiçoado no amor de Deus, tem experiência, está firmado no amor de Deus, porque ele vai viver em medos e em temores. Ele lança fora todo medo, porque sabe, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo. Diga assim, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo. Que me pode fazer o homem? O Senhor é contigo. E se Ele é por ti, quem poderá ser contra ti, meu querido? Ele é quem te cuida, Ele é quem te protege, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Pai que te ama com amor infinito. Agora, firma o teu coração, faz com que o teu coração esteja seguro na palavra de Deus. Não deixa que o teu coração mais vacile. Não deixa que o teu coração seja instável, inseguro. Levanta a mão e ora comigo e diga assim: meu Deus, muito obrigado, que eu posso ser uma pessoa diferente. Não preciso viver segundo as circunstâncias. Eu vivo segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra. Quero estar firme na tua palavra. Nunca esquecer, nunca tirar da minha mente os teus feitos, aquilo que tu já fez no passado. Nunca esquecer as tuas maravilhas, mas quero encher a minha mente, encher a minha alma dos teus feitos. Quero encher a minha alma da confiança em ti, encher a minha alma das tuas maravilhas, encher a minha alma
da confiança em Ti, porque Tu, Senhor, dizes e realizas, falas e fazes, e por isso o meu coração pode estar firme, firme em Ti, em nome de Jesus. Agora, Senhor, quero sair daqui e entrar nesse ano de 2015 com alegria, com alegria. Quero sair desse ano de 2014 e deixar para trás uma vida instável, vivendo nas tristezas que este mundo vende para mim, mas quero entrar em 2015 em festa, em júbilo, em alegria, em confiança. Quero entrar nesse ano, num ano da graça sobre minha vida, em nome de Jesus. E eu já digo desde agora, muito obrigado, Deus, muito obrigado, Jesus, te agradeço de todo o coração. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, que noite agradável essa noite, hein, querido? Noite bonita. Então, agora tem um aviso para dar, pelo visto, hein? Boa noite a todos. É sobre o projeto Mais Que Vencedores. Agora a Tainá, a irmã Tainá, me avisou que essa semana que a FEGAM me liberou, eles estão mais em contato, assim, porque o Jaime vai ser o monitor desse projeto, o esposo da Tainá. Então, ela me avisou agora.